Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Passando aqui na manhã deste dia para deixar aí uma pequena reflexão a respeito da nossa lição dessa semana, mais precisamente sobre aí o primeiro tópico, da lição desta semana. Lição essa que vai nos mostrar que o verdadeiro discípulo, ele é submisso à sua liderança. A lição 4 da Betel Dominical desse quarto trimestre de 2023, que está tratando aí do tema instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã com base na terceira epístola de João. Nosso texto de referência dessa lição está em João capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 8. O texto áureo está no 3 João 3:11. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto Deus. Na verdade, é João 3:11, tá bom? A nossa verdade aplicada, ou a verdade que devemos aplicar na nossa vida é: o autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando a plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Deus e nunca dos homens. Uma das primeiras coisas que nós vemos aqui, ou que podemos apontar, é sobre o alerta, sobre o erro do mau discipulador. E aí já começo na minha falação dizendo que, como prática própria, na posição que alguém exerce, de quem lida com a palavra, isto é, aquele que prega, que ensina, discipula, quem está sempre falando de Jesus para alguém, e principalmente aos da fé. Este está sob a tutela de uma liderança. E aí tem que se tomar o cuidado para não usar esta posição de discipulador para a glória pessoal. Se somos usados por Deus, nós temos que lembrar, ou seja, lembre-se, sem Ele nada podemos fazer. Na escolha de Deus, Ele te escolheu para ser um menor e servir aos outros. A alta posição ministerial, eclesiástica, que Deus dá a alguém, não garante a esse alguém regalias. Deus chamou e desenvolveu em ti uma capacidade, não foi para você estar se posicionando como o cara, não, foi para servir. É como diz Lucas 22:26, o maior será o menor. Aí nós temos a questão dos erros
do discipulador. E aí nós temos como exemplo o exemplo de Diotrefes, que não reconheceu o legitimismo e o único Senhor da igreja. E não honrou aquele que Deus chamou ou levantou para ser o seu representante para aquele momento, ou seja, não reconheceu a liderança de João. Agora, a pergunta que me faço é o que levou João, em algum dado momento do seu ministério, consagrar a Diotrefes ao sagrado ministério. Qual seria o comportamento de Diotrefes para chamar a atenção de João e levá-lo a ser escolhido a ser um líder? Com certeza, meu querido, no início do ministério de Diotrefes não era dessa maneira. Com certeza, João não ia escolher a Diotrefes para ser um líder, sabendo que ele ia dar trabalho mais tarde. Então, com base na história, que a gente acompanha, de tantos e tantos, com base da história desses que a gente vem acompanhando ministerialmente no decorrer da caminhada, com certeza Diotrefes, em meio à caminhada com Cristo, se perdeu e começou a seguir outro caminho, o caminho da desobediência. O desobediente, ele não anda neste caminho do dia para a noite. Ele não começa a ser soberbo do dia para a noite. Ele não começa a exercer autoritarismo do dia para a noite. Ele não começa a ser incoerente do dia para a noite. É um processo que a pessoa escolhe dar lugar. É um processo que a pessoa escolhe praticar. Então, fica o alerta para nós seguirmos o caminho contrário ao caminho da desobediência. Pois o caminho da desobediência nós estamos tendo como exemplo aqui, nesta lição, Diotrefes não é bom. Temos que entender que se temos alguma autoridade, essa autoridade vem de Deus. E sem Deus, nada podemos fazer. Por isso, não podemos deixar que o orgulho nos domine, nos levando a acreditar que somos alguma coisa. A Bíblia já diz que a soberba precede a ruína. Então, temos que entender que no ministério não há do que nós orgulharmos, porque se há dom ou talento, esse dom, talento, ele não provém de você, provém de Deus. Com certeza Diotrefes era um discípulo orgulhoso e amante de si mesmo. Se achava, achava-se o melhor que aquele que Deus levantou para ser o líder escolhido por Deus. Não reconhecia de maneira alguma a liderança de João.
Diotrefes, veja bem, Diotrefes não reconhecia a liderança, essa liderança que Deus havia levantado, e não recebia aqueles que João enviava para abençoar os irmãos por meio da palavra. Essa ideia desse pseudo poder que leva o discipulador a exercer um abuso de poder, somente mesmo um discípulo mau pode pensar ou ter esse entendimento, ou pensar que pode ter algum poder sobre a igreja de Cristo. A frase mesmo já diz tudo, querido. A igreja tem dom e Jesus é Jesus, o seu dono. E só exerce alguma autoridade sobre a noiva de Cristo aqueles que é levantado por Deus para ser um representante de Cristo, como o caso de João, e que é autorizado por Deus a exercer alguma liderança sobre a noiva de Cristo. Então o discípulo que anda pelo caminho da obediência, ele tem isso bem esclarecido no seu entendimento. Ele sabe que é um canal de poder sendo usado pela fonte para abençoar o povo de Deus. Esse discípulo, ele sabe que esse poder ou autoridade não é autônoma dele mesmo, não existe esse poder nele de forma independente, mas ele vem da fonte que é Cristo. Ele é dado por Deus e pertence a Deus. Veja bem, Deus nos chama à liderança e não para nós exercermos um autoritarismo sobre o seu povo. Nós recebemos de Deus o poder para sermos testemunha dele na terra. Uma das coisas que um bom líder tem em mente, ou deve ter em mente, é que ele não é melhor que ninguém. Ele só foi escolhido por Deus para ser um cooperador no reino de Deus. Uma outra coisa é que devemos ter em mente é que vemos manifesto e que precisamos pegar um caminho contrário, que vemos manifesto no mau obreiro ou no obreiro que se acha ser alguma coisa, é o desequilíbrio emocional. Então, o caminho contrário que a gente tem que pegar, o verdadeiro discípulo de Cristo, que entende que está na dependência de Deus, no desenvolver do ministério, ele caminha pelo caminho da oração, buscando sempre a direção de Deus. Ele procura desenvolver os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Aí o resultado é de um servo
equilibrado, coerente, paciente, movido pelo amor. Sentimentos te o leva a tomar decisões coerentes e sábias. Como nós vimos aí, Diotrefes era o exemplo de um desequilibrado que acabou distante de Deus e de seu propósito. Diotrefes pensava ser forte, mas na verdade era um fraco, pois não vivia na dependência de Deus, nem se submeteu à liderança que Deus estabeleceu. Então, meu querido, concluindo aí a minha impressão desse primeiro tópico aí da nossa lição, da lição de número 4, nós, discípulos, devemos ter bem esclarecido na mente que existem situações e comportamentos como o orgulho, o autoritarismo e o descontrole emocional que nos prejudica o ministério, tornando-o ineficiente e fazendo errar o obreiro no seu chamado. E Deus em Cristo nos abençoe. Amém?